Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos então para a atividade 4, língua portuguesa. Coloquem a data, como de costume, e vamos continuar falando sobre o salário mínimo, como nas outras aulas que nós já vimos. Observe atentamente o gráfico a seguir, que representa os valores do salário mínimo desde a sua criação, em 1940, até maio de 1999. Vejam só, um gráfico representando aqui os valores do salário mínimo. Ó, aqui nós podemos observar, seguindo essa retinha vermelha, que em 1940 o salário mínimo era R$ 536. Em 1943, R$ 412. Em 1952, R$ 561. 1954, R$ 665. Então, para saber aqui, ó, de cada ano, os meses e anos aqui, vocês têm que olhar aqui na base do gráfico, ele tem o mês e o ano, segue esse risquinho vermelho que sai dele e vai até lá em cima, que termina numa bolinha amarela. Nessa bolinha amarela está mostrando o valor referente a cada ano, ó. Teve quedas e subiu novamente e caiu novamente o valor. Aqui vai até 1999 e desde essa época para cá os valores também mudaram, não continuaram o mesmo. Então hoje em dia o salário mínimo não é R$ 136 mais. O salário mínimo agora no ano de 2020 é R$ 1.045. A gente olhando assim falando, nossa, aquela época era R$ 136 para R$ 1.045. Tem muita diferença, sim. Porém, o preço, aliás, né? O preço das coisas também mudou, que aquela época era bem baratinho, equivalente ao salário que recebia, hoje em dia está muito mais caro. Então, se eu comprava um tanto de coisas lá com R$ 136, hoje em dia talvez eu compre até menos coisas com 1.045, porque o preço das coisas aumentaram bastante também daquela época para cá, certo? Não foi só o salário que aumentou, seria bom se fosse, se mantivesse o preço das mercadorias no mesmo daquela época e o salário aumentasse, aí ia ser bastante vantajoso. Os valores mais altos e mais baixos do salário mínimo convertido para a moeda de hoje, em reais. Isso daqui é uma legenda do gráfico, tá? Mostrando que eles estão em reais. Agora vamos responder as perguntas com base nele. Com base no texto, responda as questões a seguir. Em que revista foi publicado esse gráfico? Vejam bem ali, ó, da qual fonte que é. Olhem no gráfico, ele está mostrando a fonte, o nome da revista. Coloquem aqui. Qual é a data da publicação? Quando ele foi publicado? Coloquem ali também. Que é o último ano ali que ele foi estudado. No título do gráfico aparecem as palavras máximo e mínimo. Essas palavras estão se referindo, respectivamente, a que expressões do texto do gráfico. O máximo e o mínimo. Ele está falando sobre o quê? Que expressão do texto? O que é máximo e o que é mínimo que está lá no título? Você notou que uma parte do título aparece com letras grossas e a outra com letras finas? Pode haver alguma relação entre o sentido do título e o modo como é representado graficamente? Vamos analisar então? Percebam aqui, ó, que o máximo está escrito bem grandão, com as letras em negrito, né? Bem forte, um preto que chama atenção. E o mínimo já tá mais discreto, tá menorzinho, a letra fininha. Vocês acham que tem relação? O máximo tá escrito dessa forma e o mínimo dessa forma. Tem relação com o que ele tá querendo dizer? Então, vocês vão escrever aqui, tá?
em que ano o salário mínimo atingiu o maior valor e o menor. Isso vocês vão olhar de acordo com a listinha vermelha lá, ver qual que foi o ano que teve mais, só até 1999. Eu dei a informação que agora em 2020 está 1045, mas a gente está analisando só o que aparece no gráfico, tá bom? Então, vocês irão olhar lá e ver qual foi o mínimo. Então, o salário mínimo atingiu o menor valor em tal ano e o maior valor em tal ano, assim que vocês vão escrever. Para compor gráficos e produzir notícias, reportagens e outros textos jornalísticos, costuma-se buscar fontes confiáveis para colher os dados. Qual fonte foi consultada para produzir esse gráfico da revista Época? Então, vocês irão olhar aqui, e ver qual fonte. Ele tá ali com a dica. E essa pergunta, ela tá dando uma resposta de uma pergunta aqui de cima. Da pergunta da letra A. Se vocês forem espertos, vocês vão descobrir a resposta por aqui. Número 2. De acordo com o texto, os valores do salário mínimo foram convertidos para a moeda de hoje. Qual é o sentido da palavra convertido no texto? Consulte um dicionário e registre. Então, vocês irão procurar no Google mesmo, não precisa ser em dicionário, o que significa convertido, de acordo com o que está no texto. Fala que foi convertido para o real, porque nem sempre foram reais a moeda, certo? Tiveram os cruzeiros, né? Então, vocês vão ver o que é convertido e vão escrever aqui com base no que vocês acharem que faça sentido com esse contexto. Letra B. A que moeda o texto se refere? Como você descobriu isso? O que é a moeda que o texto está referindo? Então, você vai escrever aqui também. Letra C. Você sabe por que foi necessário converter os valores? Explique. Vocês vão ver lá por que foi necessário mudar tudo para o mesmo, tudo serem reais. E vão explicar aqui o porquê, depois de ter realizado a pesquisa. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunte lá para sua professora no seu grupo de estudos. Um beijo e tchau, tchau. Olá, alunos! Estamos novamente com mais uma aula de matemática da semana e hoje nós vamos começar com a atividade de composição e decomposição. Mas primeiro você já arrumou o seu material, já está com a sua apostila em mãos, seu lápis, sua borracha. Arruma tudo bem certinho, né? E vamos começar. Olha só. Composição e decomposição. Qual é o número? Letra A. 1.261, B, 13.518, C, 23 centenas, 9 dezenas e 2 unidades, D, 3 dezenas de milhar, 7 unidades de milhar, 4 centenas e 3 dezenas e 1 unidade. E letra D, 800 menos 473 mais 972, tá? Então, aqui embaixo nós temos uma tabela que vocês podem colocar todos esses números espalhados, né, cada um na sua casinha corretamente, para vocês poderem montar esses números, né, para poder colocar aqui nos espacinhos, tá? Porque aqui está perguntando qual é o número. Então, aqui está em uma forma, né, ou por extenso, ou dividido, né, na tabelinha do quadro valor e lugar. E daí vocês vão colocar aqui ao lado, tá? Seguindo, vamos lá. Na número 2, no cinema da cidade de Salvador, cabem 2.548 pessoas, tá? Então, aqui temos flechinhas apontando para cada número. E vocês precisarão colocar aqui esses números contando se esse número é unidade, ou é dezena, ou é centena, tá? Ou unidade de milhar. Então, olha só, dependendo do lugar que esse número está ocupando, vocês vão colocar aqui. Por exemplo, o 8.
O 8, vocês sabem que ele fica na casinha da unidade, então é 8 unidades. O 4 fica em qual casinha? Da dezena ou das unidades? Tá? Então aqui tem 2 espacinhos, mas não é para vocês preencherem esses 2 espacinhos, é para vocês colocarem o número aonde ele pertence mesmo. Se for dezena, na dezena, se for unidade, de unidade mesmo. Aí nós temos aqui o número 5, também está perguntando se é centena, dezena ou unidade. O número 2, se é unidade de milhar, ou centenas, dezenas ou unidades simples, tá? Então, vocês colocam aí, dependendo da colocação dos números. Se precisar colocar lá naquela tabelinha, coloca, aí vocês vão se localizando ali. Número 3. O lado de cada quadradinho abaixo mede 1 centímetro. Então, observem aqui, temos algumas figuras desenhadas, né? A primeira está em vermelho, depois em verde, em roxinho e em vermelho também. Então, olha só. Das figuras desenhadas na malha, a que possui perímetro igual a 12 centímetros é. Vocês lembram como que fazemos para medir o perímetro da figura? Então, vamos buscar lá na lembrança das atividades anteriores, né? Vou ajudar vocês aqui, que perímetro vocês vão medir o contorno dessas figuras. Então, que nem esse primeiro desenho, eu já fiz um risquinho ali, ó. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, essa primeira figura aqui, eu acho que eu já contei até a resposta para vocês, né? Então, vocês vão contar as outras ali e vão marcar a opção correta, tá bom? Seguindo aqui, na número 4, considere o quadradinho da malha quadriculada abaixo como unidade de área. Então, vocês vão encontrar a área, né, dessas figuras. Dentre as figuras desenhadas abaixo, as que têm a mesma área são as figuras. Então, vocês vão achar as figuras que contêm a mesma quantidade de quadradinhos, tá? Vocês vão descobrir a área, então vocês vão ter que contar cada um desses quadradinhos aqui, tá? Que a figura está... é o total que a figura está ocupando ali do lugar, tá? Então, contem, e é uma dessas opções também. Encontrou, marca X. São 2, tá? Figuras que têm a mesma área. Vamos seguindo lá. Número 5. Complete de forma igual a outra parte do desenho, tornando-o simétrico. Lembram que nós trabalhamos também com isso há algumas apostilas atrás, né? Então, vocês já aprenderam como fazer um desenho simétrico, né? Então, vocês vão completar esses 2 desenhos aqui, tá? Feito isso, pode pintar, capriche nas suas atividades, tá? E qualquer coisa, procure a sua professora lá no grupo de estudos, tudo bem? Então, até mais, tchau, tchau!